Olá, caso você esteja vendo esse vídeo e não saiba onde ele se encaixa, né? Ele faz parte dentro de um curso que está sendo ministrado num ciclo de cursos da UFPR, né? Relacionado a diálogos históricos. E a minha fala, o meu minicurso, ele pensa a relação entre as histórias em quadrinhos e a história, entre o conhecimento histórico. Então, essa é a segunda parte do curso. Eu optei por dividir para ficar de uma forma mais didática e menos cansativa. E aí vocês podem ver, né, dentro da disponibilidade de tempo de vocês. Né? Eu não quis fazer um vídeo de umas 3 horas porque eu não teria aquele tempo a respirar, eu não estou fazendo edição. E para a gente considerar também que a minha fala vai ser uma fala mais crua, no sentido de que não vai ter uma edição, e eu vou seguindo falando tópicos que eu acho relevantes dentro dessa relação entre histórias em quadrinhos e o conhecimento histórico do campo da pesquisa, do ensino da história, pensando temáticas que são teórico-metodológicas, justamente porque percebo que é uma carência nesse sentido, uma necessidade de construção de nós historiadores com relação aos entendimentos dos quadrinhos como fonte histórica e como um campo de possibilidades dentro, né, do que se chama historiografia. Então, a minha fala aqui ela vai começar a pensar a ideia do campo de possibilidade dos quadrinhos como fonte. Né? A gente tem que pensar que as histórias em quadrinhos, elas, para serem uma fonte, um objeto, por seus históricos, né, elas têm que ser interpretadas considerando a especificidade dessa fonte. Geralmente a gente está lidando com um objeto que ele tem um caráter ficcional, mas não significa que esse caráter ficcional faça com que os quadrinhos eles passem à margem do social. Eles não estão desvinculados de questões sociais, né? E a gente tem que levar em consideração que os quadrinhos, né, eles, da mesma forma como qualquer prática cultural, eles são produzidos em um determinado tempo e em um determinado contexto, um determinado espaço. E é por isso, né, que é possível atribuir aos quadrinhos uma participação no mundo social histórico. Né? E essa participação ela pode ser de natureza política, ideológica. Né? Todo quadrinho é histórico. Todo quadrinho é histórico. Então, aqui não faz sentido a gente fazer uma distinção entre quadrinho histórico, né? Seria da mesma maneira como se faz com o romance histórico. Justamente porque o quadrinho ele é configurado em um tempo e ele acaba participando e levantando, em maior ou menor grau, questões que são relativas ao tempo em que eles foram criados. Essa é uma prerrogativa, né? Que é um entendimento que nem sempre é considerado. Estou falando isso justamente porque é uma das preocupações que tem que se ter ao abordar os quadrinhos no nosso campo de pesquisa. Né? E, além disso, o quadrinho ele é histórico, mas ele também pode ser transhistórico. Por quê transhistórico? Né? Porque a existência de um quadrinho ela pode suscitar, ao algum tempo, rupturas com o contexto no qual ele foi criado. Não significa que o quadrinho seja à frente do tempo. Né? Então, é muito comum, quando você vai lidar com fãs de quadrinhos, e você fala que não existe nenhum quadrinho à frente do tempo dele, por mais que o quadrinista ele seja visionário, né? Visionário entre aspas, porque talvez ele lidaria com questões que estão à frente do tempo dele. Mas até para lidar com essas temáticas que não são usuais no tempo dele, ele faz uma base que é num contexto determinado. Né? E o quadrinho ele pode ser entendido como transhistórico, mas é diferente de atemporal. Né? Não existe nada fora do tempo que não possa ser contextualizado. Né? Então, o quadrinho ele pode produzir rupturas, né? No contexto do qual ele foi criado, do qual ele emergiu, e, ao mesmo tempo, essa existência de um quadrinho ela estabelece continuidade, contemporaneidades que sucedem. Estou falando isso porque é possível
nós aqui lermos um quadrinho que foi produzido nos anos 1930, né? E nós aqui, agregamos o nosso tempo a ele, o nosso contexto, as nossas formas de entendimento em torno de algumas questões são colocadas a esse quadrinho, de tal modo que a gente acaba modificando. Mas a tarefa também é tentar perceber os códigos, né, os elementos que eram importantes naquele momento em que um determinado quadrinho foi publicado. E isso é talvez o mais difícil. Essa necessidade de contextualização, que faz com que nós, historiadores, né, nós temos que compreender, né, os quadrinhos também como algo muito mais além do que um mero suporte, né, de ideias, de informações. Como se o quadrinho ele fosse apenas um formato físico, né? A gente olha para um determinado quadrinho e vê mais como suporte do que propriamente como resultado de uma prática, de práticas culturais, que podem ser entendidas como formas, né, pelas quais determinados sujeitos eles acabam se valendo, né, da linguagem para se pronunciar, para debater, para tensionar, né, para projetar questões e entendimentos sobre determinado assunto, né, político. Eles acabam levantando aspectos econômicos da época e do momento em que eles foram produzidos. Esse talvez seja um entendimento que às vezes foge de um leitor tradicional. Um historiador, eu quando olho para um quadrinho qualquer, muito mais do que tentar perceber como um entretenimento, eu vejo questões históricas ali. Porque isso diz respeito à minha formação, do meu campo, mas também porque percebo que todo e qualquer quadrinho ele é produzido num tempo, ele não é produzido por um sujeito que é indissociado de questões daquele momento. E mesmo os personagens que são produzidos, vamos pensar um quadrinho super-herói. Um quadrinho super-herói, quando ele é produzido, aquelas figuras ali ficcionais, elas não são entidades autônomas que andam por conta própria, que fazem o que bem entendem porque agem de determinado modo. Elas fazem o que fazem porque são resultado dessas práticas, né? De um certo entendimento do mundo, e os autores acabam escolhendo determinada perspectiva, né? Pela qual eles vão produzir, né? E essas interpretações do mundo e se valem desses personagens, mesmo que não seja às vezes intencional no sentido de a gente tentar perceber talvez um posicionamento claro do autor, mas de certo modo está ali uma intenção quando alguém produz algo, né? Eu estou falando isso justamente porque há uma tendência também, grosso modo, de separar o autor da obra, quando não são entidades autônomas. Nos quadrinhos, forma e conteúdo são totalmente associados. Eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante algumas imagens, né? Então, os quadrinhos também, eles podem ser encaixados naquilo que um autor chamado Douglas Kellner, ele atribui, não aos quadrinhos, mas aos produtos da cultura da mídia, de uma forma geral. O Douglas Kellner ele não estudou propriamente quadrinho, mas ele tem um livro que foi lançado no Brasil chamado A Cultura da Mídia, né? E aí ele pensa nesses produtos culturais que eles não são entretenimento inocente. Eles são resultados de disputas e negociações em torno de questões que são de determinado contexto e eles acabam se vinculando retóricas, às disputas, a um terreno mesmo de disputa e negociação. Então, acho que esse é um entendimento mais interessante para se ver os quadrinhos, né? Mesmo que o determinado quadrinho ele não tenha essa pretensão, né? Intencionalmente política, ele não deixa de ser ideológico. Por quê? Ele acaba levantando representações, ele acaba construindo entendimentos sobre dado assunto, e isso faz com que nós percebamos ali certos posicionamentos, né? Às vezes, até o autor ele deixa escapar questões, pontos de vista que ele não tinha pensado. E isso aí a gente vai ver quando
ter uma análise mais histórica, mais aprofundada. Essa é uma das direções que eu acho interessante de se considerar, né, nos quadrinhos, né? E aí tem um outro posicionamento também que vocês devem tentar fugir ao lidar com HQ, né? Que a gente tem uma tendência de utilizar imagens para ilustrar, né? Fazer uma questão de ilustração, né? De determinado contexto histórico, sem considerar também as questões que o determinado autor ele tinha em mente. E isso é um equívoco mesmo conceitual, né? Ou seja, se vocês fizerem isso, né? Algum historiador mais cuidadoso com os quadrinhos vai ler o trabalho de vocês e vai criticar, e deve criticar, né? Embora a gente perceba que, às vezes, até essa noção de crítica ela está susceptível a certos enquadramentos que são de ordem acadêmica, né? Aquela ideia do rabo preso, de que um pesquisador ele fala para os outros e esses outros são seus amigos. Então, acho que é necessário que se construa um entendimento dos quadrinhos que leve em consideração outras dimensões, né? Então, na minha apresentação aqui, eu vou mostrar para vocês alguns pontos de vista que eu acho interessantes para como fugir dessa leitura meramente instrumental dos quadrinhos. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Mas antes só um pouquinho, né? Só para a gente situar. Então, né, nessas narrativas até mais fantasiosas, que elas podem ser vistas até como menos, né, focadas em aspectos mais do que se diz como reflexo do real, detesto esse termo, inclusive já foi utilizado em coletânea de livro de quadrinhos que era produzida pelo pessoal da comunicação, tinha uma suposta abordagem histórica, mas não levava em consideração as metodologias do historiador. Inclusive, até muito desrespeitoso, né, com os historiadores. Tem textos que não mencionam um único historiador. E quando a gente fala isso, nossa história, somos vistos como chatos, né, como figuras, né, que são detestáveis. Mas acho que esse é o sentido mesmo do historiador. Né, de lembrar aquilo, né, que os outros não querem considerar e que aquilo que os outros não querem lembrar. E pensar até do ponto de vista de uma crítica que pensa questões sociológicas, né? Bem, não espero estar sendo duro demais, né? Mas esse ponto de vista é muito interessante porque a gente não considera tanto, né? Não considera tanto. E aqui eu vou chamar a atenção para um elemento, né, na minha apresentação aqui, que eu tenho que mostrar a imagem para vocês, senão vocês vão me ficar com raiva. Estou falando demais, né? E aí, a gente tem que compreender os quadrinhos como esses elementos que são produzidos em dado contexto, né? E aí, na minha apresentação, só para localizar aqui, rapidinho, para vocês. Vamos lá, né? Eu preparei aqui alguns elementos para a gente discutir a relação dos quadrinhos com a questão mesmo dos usos da imagem, né? E então tem um ponto que eu acho que é interessante, que quando a gente apresenta a relação dos quadrinhos com temáticas que são relacionadas à leitura de imagem, nem sempre a gente tem como decodificar, porque a nossa cultura acadêmica não nos ensina. A gente pode fazer uma análise mais calcada na análise do discurso, semiótica, né? A gente pode fazer uma análise mais do ponto de vista de uma história social da arte, né? Das imagens, mas a gente tem que considerar também alguns aspectos, né? Eu particularmente, sou um historiador que tenta levar em consideração o uso não de representações tão mais, né? Mas pensar como os quadrinhos também inventam. Eles formulam questões, né? E aí eles presentificam determinado tempo. Eu também eu gosto muito de abordagens que levam em consideração aspectos de um tempo presente, né? Se eu for citar, por exemplo, um quadrinho que leva essa dimensão do tempo presente, está aqui um exemplo bem definido aqui para vocês, né? Vocês devem conhecer esse personagem aqui, o Doutrinador, né? Eu
só para falar, eu sou um historiador que me identifico mais com a esquerda. Embora aqui no curso possa ter também inscritos que sejam, do ponto de vista de afinidades, mas situados no espectro político da direita, né? Mas, independente disso, eu, como historiador, eu tenho que considerar aspectos relacionados, né, a essa dimensão sem fazer uma leitura enviesada. E eu estou falando isso por quê? Porque quando vai se analisar um quadrinho como esse, às vezes o historiador que ele é do campo da esquerda, ele pode desconsiderar quando um quadrinho como esse, ele é importante para a percepção do tempo presente, do momento em que ele foi criado, né? Essa produção aqui, que é do Luciano Cunha, né? Desde 2013, né? Esse designer, né? Só para esse design gráfico brasileiro, Luciano Cunha, né? Ele divulgou pelas redes sociais as páginas lá do Doutrinador, né? Que era um vigilante mascarado que declarava guerra aos políticos brasileiros envolvidos em esquema de corrupção, né? E ele empregava aquela ideia de, olha, para acabar a corrupção, eu tenho que usar a estratégia do assassinato, né? E esse assassinato ele é feito por armas pesadas. Aí eu estou falando isso porque, olha, aí surge uma ideia, olha, noção em torno de um tema que de 2013 para cá foi pensado e apresentado nos mais diferentes meios, que era em torno da temática da corrupção. Isso aí é uma questão histórica, né? Independente de não gostar da obra, ela está sintonizada com temas que são do tempo presente, né? Eu posso até falando isso, até meus amigos leitores de quadrinhos vão me encher o saco, né? Falar, olha, desculpe o termo, você não pode falar do doutrinador, mas como historiador eu posso falar de qualquer tema, de qualquer objeto que diz respeito ao tempo histórico que eu quero analisar, né? Então eu posso falar aqui de, olha, esse personagem de lá para cá, né? De 2013 para cá, ele passou também a combater, né, banqueiros, industriais, latifundiários, esses magnatas da imprensa, né, e ele acabou ganhando essa notoriedade nesses chavões aí, anticorrupções. E aí até ganhou adaptação, né, para o cinema. Embora o filme ele seja do ponto de vista narrativo, eu não gostei. Eu ia até falar um palavrão aqui, mas não posso, né? E aí a gente tem que analisar e relacionar esse personagem dentro de uma perspectiva mais histórica, do tempo presente. E essa perspectiva ela não se limita ao estudo do passado, né? Porque o personagem ele é muito expressivo de uma sensibilidade anticorrupção que se configurou no Brasil. Aí a gente não tem como falar, olha, tá certo ou tá errado, isso não importa. A questão é que, do ponto de vista da história, a gente tem que tentar examinar e talvez voltando àquele ponto lá do livro do Mark Bloch, né, do Apologia da História, que talvez um dos maiores equívocos do historiador, que é a busca dos ídolos de origem, é a mania de julgar, né? A própria maneira como eu apresento um determinado ponto de vista histórico, tentando ser o mais aberto a considerar as múltiplas visões, sejam ou não distantes da minha concepção política, do meu entendimento sobre a política, eu tenho que considerar essa obra, né? E aí eu posso perceber que ele está muito sintonizado com todas aquelas manifestações que de 2013, né, acabaram culminando, aí depois vem o conjunto de investigações aqui no Brasil, que foi chamado de Lava Jato, né, que aí tem toda aquela série de controvérsias e tudo, né, que alguém, por exemplo, da esquerda como eu, questiona. Mas aí, do ponto de vista histórico, tem que tentar compreender, né, tem que tentar compreender. E aí ele está muito associado também com aquela ideia, né, da posição da presidenta Dilma Rousseff. E aí tem até o posicionamento do autor mais relacionado com um espectro mais à direita, que não era tão evidente no início. Então é interessante a gente considerar uma obra como essa, né, para o entendimento do tempo presente. A gente pode considerar, inclusive, olha, eu quero entender o tempo presente, tudo como é produzido no Brasil. Pode pesquisar quadrinhos de produção de grupos minoritários? Sim, pode pesquisar, né? E deve ser pesquisado. Eu quero pesquisar a produção por exemplo, da Laerte. Isso é interessante a gente considerar também, né? O entendimento também, se tem uma denúncia anticorrupção, tem também quadrinhos que tentam examinar, apresentar, né,
de um ponto de vista de uma perspectiva mais histórica, né, tentar desconstruir todos esses discursos que são cristalizados e apresentados como naturais. Então, esse é um ponto de partida, né? E aí, eu, como historiador dos quadrinhos, ou como alguém da história que estuda os quadrinhos, eu percebo que esses quadrinhos aí, eles levantam um elemento lá que é muito interessante da construção da ideia de polarização política que se tem no Brasil. Aí eu estou fazendo uma análise do ponto de vista mais da relação entre quadrinhos e história política, ou uma história cultural do político. E aí, quando eu tomo essa produção aí do doutrinador, né, lá do Luciano Cunha, como um testemunho da época, né, eu não estou considerando apenas como veículo de comunicação ou manifestação artística. Eu tenho que levar em consideração o como ele testemunha e o porquê dele testemunhar dessa forma, né? Seja equivocado ou não. Porque isso aí eu posso até julgar na minha obra, mas eu tenho que deixar claro o lugar social de onde eu, né, interpreto aquilo, independente, né, de ser ou não historiador. Aí eu posso levar em consideração, voltando lá no Douglas Kellner, que um quadrinho como esse, ele está inserido dentro de um terreno de disputa e de negociação em torno de questões que são do tempo, do nosso tempo, né? Então ele é um objeto que, a despeito de ser pobre do ponto de vista narrativo, né, de até ter relacionar muito com a estética dos super-heróis estrangeiros, tentando dar uma roupagem mais brasileira, ou então fazendo uma leitura talvez até um pouco de criação de chavões, eu tenho que tentar compreender do ponto de vista mesmo de uma das condições históricas e até tentar entender de uma forma mais complexa esse posicionamento. Aí eu acabo relacionando, né, a ideia do Douglas Kellner, que eu posso utilizar um conceito lá de crítica diagnóstica, para entender como esses quadrinhos, para o bem ou para o mal, né, eles acabam, né, oferecendo à sociedade interpretações. Eles tentam, né, mostrar pontos de vista, eles tentam apresentar críticas, e isso faz com que eles sejam, né, mesmo que tenha uma leitura tendenciosa, um elemento do tempo dele. E aí, ao fazer isso, eu fujo de uma perspectiva meramente negativa com relação ao entendimento do que se chama de cultura de massa, ou então de um produto da direita, né? E aí a gente tem que entender o seguinte, até na pesquisa de história, em determinado momento, nós teremos que levar em consideração esses quadrinhos, né? Para a gente não ficar basicamente nos únicos termos, que às vezes tem alguns temas na pesquisa de quadrinhos. Eu tive a oportunidade de ser, como eu falei aqui com vocês no vídeo anterior, né? Eu tive a oportunidade, mesmo que momentânea, mesmo que curta, de ser diretor de uma coleção de estudos teóricos sobre quadrinhos, da editora Prismas, lá de Curitiba, que aí depois a editora faliu, né? Mas na época eu cheguei a publicar um único livro, que era um livro de historiador, que é o Ivan Lima, que até está aqui o livro aqui para vocês verem, né? Vou mostrar aqui para vocês. E aí, quando pensado do ponto de vista editorial, tem que se mapear temas. E eu percebo o seguinte, olha, vou falar sobre quadrinhos e jornalismo. Aí qual que é o primeiro exemplo que vem na cabeça das pessoas? Vou falar sobre os quadrinhos do Joe Sacco. Inclusive até na minha estante aqui. Eu posso até mostrar para vocês depois, né? Ou então colocar uma imagem aqui. Mas aí é um tema que ele é muito, muito recorrente. Ou então vou falar de quadrinhos holocausto. Qual que é o primeiro quadrinho que passa pela cabeça de vocês? O Maus, do Art Spiegelman. Mas tem outros quadrinhos que falam sobre a questão, né, do antissemitismo. Eu poderia trabalhar com um complô do Will Eisner, que é uma história uma história secreta dos protocolos do Sábio Sião, daquele livro que foi criado, né, na Rússia czarista, que aí formula um plano de dominação judaica, né, dos judeus do mundo. É uma obra que o próprio Will Eisner ele fez uma genealogia desse quadrinho, né? Na verdade, genealogia por meio do quadrinho desse livro. E ele tentava perceber as permanências de certas representações, de certos discursos antissemitas, né?
não apenas no contexto, né, no contexto do século XX, mas no momento em que ele estava escrevendo e desenhando o HQ, né? Aí tem lá, olha, o Boxeador, outro quadrinho também, tem outras produções que são expressivas a respeito, né, dessa temática. Então, tentem diversificar ao máximo. Falando isso justamente pelo seguinte, quando se tem um trabalho sobre África, sobre a história da cultura africana e afro-brasileira, qual o primeiro quadrinho que passa pela cabeça de todo mundo? O Tintin no Congo, do RG, né? Aí se pega lá o quadrinho criado em 1931, quadrinho lá, também a segunda versão dele, de 46, e aí que se pensa, olha, representações, estereótipos, estereotipia em torno de África. A ideia de invenção, ideia de África. Isso aí já foi trabalhado várias vezes. Pode trabalhar de novo? Pode. Né? Mas vamos tentar ampliar o leque mesmo de fontes disponíveis que podem ser utilizadas pelos historiadores. Mas aí isso entra em outras questões, que é de ordem, inclusive, do nosso mercado editorial. O nosso mercado editorial, ele escolhe as obras que vão ser publicadas. Os editores, eles, geralmente, eles lançam o que dá na veneta deles. Só para pegar um empréstimo aqui de uma editora que eu gosto bastante, né? Para falar o que eles lançam, que faz parte do apreço, do gosto pessoal deles, independente de se o leitor ou não necessita ou gosta, ou se isso vai chocar o leitor, né? Quando há temas que são possíveis de serem analisados. Então, não dependam de editores. Se vocês querem pesquisar quadrinhos, tentem garimpar também fontes as mais variadas, né? Para quem quiser ser pescador de quadrinhos, tem que transitar em outras línguas, né? Tem que, desde o ponto de vista teórico, metodológico, para ter contato com os estudos sobre quadrinhos, mas também na questão da leitura das fontes, né? Senão a gente vai ficar dependente exclusivamente das traduções. Nem sempre as traduções elas são tão boas, né? E tem um ponto que é muito interessante de perceber alguns aspectos relacionados às traduções também, que podem ser analisados do ponto de vista histórico. Então, esse questionamento que eu coloco aqui é uma necessidade de ampliação, né, das fontes disponíveis que podemos utilizar no campo, né, da história. Acho muito importante falar isso. Quase isso nem é tão tratado, né, nas discussões sobre quadrinhos, e nós temos que pensar mesmo, né, em todos esses aspectos do mercado editorial, porque nós, ao lidarmos com quadrinhos, né, dialogamos com autores, dialogamos com editores, por vezes temos que lançar mão de entrevistas com os autores, ou mesmo considerar a questão do trato editorial, do mercado. E se o mercado... Vamos pensar no caso dos quadrinhos africanos. Dos quadrinhos africanos, se fosse perguntar para vocês quais quadrinhos africanos vocês já leram no Brasil, né? Olha, tem exemplos como o Aya, né, da Marguerite Aboué. É um quadrinho legal, mas ao mesmo tempo tem pouca ou nenhuma publicação. Tem uma Kiss também, né, da mesma autora, mas aí são séries que não foram publicadas na íntegra, embora é um mercado consumidor. Fica imaginando, um mercado consumidor que tem um apreço por personagens, né, como o Pantera Negra, seria um mercado consumidor muito em potencial dessas narrativas visuais, dessas narrativas gráficas produzidas por africanos, né? E afrodiaspóricos teriam um interesse muito crescente. Essa é uma perspectiva que temos que ver, né? E isso, né? Eu tenho atualmente pensado um tanto em sistematizar estudos em torno de quadrinhos africanos, embora a minha tese, no momento, seja sobre a Amazônia nos quadrinhos, né, que é uma outra pegada também, justamente pelo fato de que ela rompe com um tema que nem sempre a historiografia do Sudeste considera,
Eu estou falando, inclusive, do Maranhão. Eu sou um mineiro, nascido em Belo Horizonte, né? Moro no estado do Maranhão e estudo na UFPA. Eu faço meu doutorado na UFPA. Eu saí de Minas Gerais, onde nasci, onde me formei, né, de um programa de história, mais centrado em questões que nem eram tanto relacionadas aos quadrinhos, né? Embora o meu tema ali fosse fugisse um pouco, né, do que era publicado, pesquisado lá, né? E no doutorado, depois de um tempo, eu pensei em pesquisar quadrinhos da Amazônia. Porque também o Maranhão ele faz parte desse grupo de estados que faz parte da Amazônia Legal. E lá no Pará, eu tenho a preocupação de estudar essas produções em nível transnacional, o que envolve lidar não apenas com quadrinhos nacionais que falam sobre o meio amazônico, mas também com produções que são internacionais, de autores, autor japonês que no mesmo período publicou junto com em que saiu o quadrinho italiano, com quadrinho alemão, e isso faz com que eu tenha que ler nessas línguas, né? Então, o trabalho de um pesquisador de quadrinhos ele é um trabalho de erudição. A gente está lidando com diversão, mas não é diversão. Às vezes eu tenho vontade de queimar isso aqui tudo. Não vou falar isso aqui porque sou até meio engraçado, né? É até meio triste. Mas é porque um trabalho com quadrinhos é um trabalho altamente complexo, a ponto de que é uma tarefa muito árdua pesquisar HQs, né, no campo da história, né? E aí, só para mostrar para vocês uma questão relacionada à leitura documental, como nós quase sempre não temos referências disponíveis para lidar com quadrinhos. Aí eu estou falando esse aspecto mais de uma leitura ilustrativa. Só para voltar num ponto que eu comentei aqui com vocês, né? Quase sempre nós temos uma leitura meramente ilustrativa, e aí vocês devem conhecer esse filme aqui, né? O Nome da Rosa. Uma produção do cinema, né? Mas aí é uma produção de cinema baseada num romance. Vocês devem lembrar dos personagens, né? Olha, o Sean Connery, né? Ele faz o William de Baskerville. Tem o Christian Slater, que faz como se fosse uma espécie de ajudante, o Watson, né? E aí, quase sempre não fazemos relações com a temática em torno do livro que deu origem ao filme, né? Que o filme é uma transposição de um romance. E aí tem aqui, inclusive, a capa. É uma direção lá do Jean Jacquinot, né? Que é o diretor da Guerra do Fogo. A produção que até tem, ela é muito visitada, revisitada, quando nós historiadores vamos trabalhar com cinema e vamos trabalhar com representações em torno da Idade Média. É muito comum, olha, o professor quando ele não quer trabalhar ele quer trabalhar com um filme sobre Idade Média e no momento assim ele acaba escolhendo geralmente o Nome da Rosa. Eu, particularmente a minha geração é essa, né? Talvez a geração de vocês aqui ou de algum de vocês tenha visto na escola quando o professor utilizava os filmes e geralmente utilizava de um ponto de vista meramente ilustrativo. Porque não tinha também referências para se lidar com esses objetos do ponto de vista de teórico metodológico. Reflexões sobre cinema, história, quase sempre não são comuns aos nossos docentes do ensino básico, que aí entra num ponto muito traumático das formações. A gente pode ter uma formação muito boa, né, na universidade, mas depois, ao longo do tempo, na prática do ensino, quase sempre temos um distanciamento. Embora, eu estou falando isso por ter sido professor também de ensino fundamental e médio, nas redes públicas, né? Na rede pública, estadual e municipal, né, de Minas Gerais. E percebo que, quando se tem um uso desse filme aqui, é quase de um ponto de vista ilustrativo. Se a gente fosse ver, O Nome da Rosa, ele é baseado num romance lá do Umberto Eco. Né? Umberto Eco, italiano, que era comunicólogo, que trabalhava com
arquivos, que tinha um trânsito também por diferentes áreas, né? E aí o Humberto Eco, quando ele pensou no Nome da Rosa, ele pensou uma releitura do universo, né, da Idade Média, mas ele estava utilizando questões de arquétipos da cultura de massa, porque quase sempre não fazemos associação com a dimensão contextual do autor, né? E aqui tem uma representação dos personagens do filme, que olha só, olha, Humberto Eco, ele escreveu esse livro aqui, que é um clássico, né, dos estudos sobre quadrinhos, do ponto de vista da comunicação de massa, que é o Apocalípticos Integrados, né? Tem publicação dele no Brasil pela Perspectiva. É um livro que ele é muito recorrente nas pesquisas sobre quadrinhos. E aí a gente quase nunca associa que Humberto Eco, até que a capa de um personagem que é um dos preferidos do Humberto Eco, junto com o Corto Maltese, lá do Hugo Pratt. E aí Humberto Eco, quando ele fala do Nome da Rosa, ele está utilizando uma estrutura dos quadrinhos, do ponto de vista narrativo, né? Olha só como é que é. Vocês devem lembrar que como é que as pessoas morrem no filme, né? Ou no romance. Elas liam um livro, né? E esse livro, ele tinha as bordas, as abas, né? Envenenadas. As pessoas que tinham o hábito de leitura, que passavam, né? O dedo na língua para folhear, e aí o livro, né? As páginas estavam envenenadas. Quando eles passavam, né, o dedo na boca, eles morriam. Eles iam morrendo ao longo do tempo envenenados. E como é o nome do livro? Né? Aí a gente faz uma relação com o livro. O livro é um livro perdido de Aristóteles, tem uma dimensão, inclusive, de uma discussão em torno das concepções em torno do riso, da comédia, na Idade Média, que aparecem no filme, né, e no romance. E é uma leitura que faz com que a gente associe o seguinte, olha, só para falar, o Humberto Eco estava muito mais preocupado com a cultura de massa que com a Idade Média. Embora o filme tenha tido até consultoria de historiador, como Jacques Legoff, né? Mas aí, uma relação, olha, esse personagem aqui, o Sean Connery, né? O William de Baskerville, ele tem uma relação seguinte, até o Baskerville vem, né, de uma alusão a uma obra lá que tem um personagem do Sherlock Holmes, do Conan Doyle. E aí tem uma leitura também que essas narrativas detetivescas, elas deram origem também a um personagem como a do Batman. A ponto que o personagem lá do Christian Slater é uma figura muito similar ao Robin, ao ajudante, ao sidekick lá do Batman, né? Ao ajudante mirim do Batman, embora não seja tão mirim que ele cresceu em alguns momentos, né? Depende da cronologia. E aí, o personagem lá do detetive, que é o personagem detetivesco, ele é alusivo ao Batman, mas também faz parte de um diálogo com o personagem Batman. Foi criada uma revista de detetive, né? Que é até Detective Comics, né? Ela deu origem à sigla da DC, a DC Comics. E aí a gente tem uma leitura que é quase meramente ilustrativa. A gente não percebe, a gente usa muito mais o Nome da Rosa do que propriamente como um livro, um filme que faz de Idade Média, mas menos como um filme que fala a respeito da cultura de massas no século XX, né? Que ali é um exercício de linguagem. Inclusive aqui a capa de uma das edições, né, italiana, leva o Dick Tracy. Esses personagens detetivescos que faziam parte da leitura, das leituras que Humberto Eco, o falecido Humberto Eco, fazia, né? Até algumas edições, né? Então ele estava pensando, inclusive no filme, se vocês forem ver, o livro é o Coringa. Olha só, o Coringa ele acaba utilizando de veneno, né? E ele está associado com a ideia do riso, da comédia. Aí a gente tem, olha, o personagem que é o Batman, o personagem que é o Robin, o personagem que é o Coringa, e tem uma personagem que era representativa, inclusive, da Mulher Gato, que são essas representações em torno da figura da mulher, na idade do medievo. Que é uma figura que destoa, que ela está muito mais próxima de uma ideia de uma Eva pecadora, de uma Maria Madalena, ou uma ideia demoníaca também, de Lilith, ligada às representações específicas do universo judaico-cristão. É um ponto que a gente tem que levar em consideração. Uma análise mais contextual da obra.
menos do ponto de vista do que está na narrativa, né? Mas pensando na narrativa, ó, é sobre a Idade Média, mas é um uso da Idade Média para falar de temas que são expressivos do tempo do século XX, em torno da cultura de massa, que é um objeto de reflexão de Humberto Eco, né? Aí a gente tem, inclusive, representações aqui mais negativas, né, em torno da mulher, relacionada à ideia de sedução, né? Que é um ponto de vista, né? Inclusive a imagem que eu vou passar rápido, né, para a questão de não ter censura no vídeo, né? Para ver também que, olha só, aí, o Batman é um personagem criado em 39, dentro de uma revista lá, né, tradicional de detetives de crime, dentro do contexto dos anos 1930, e acaba bebendo muito da influência de um personagem como o Super-Homem, que tinha sido criado no ano anterior, e criou toda aquela onda em torno dos super-heróis. E o próprio Batman pode ser analisado do ponto de vista contextual, justamente por estar ligado com o momento histórico do gangsterismo. Estou falando aqui de questões que podem ser colocadas, né, para nós, historiadores. Embora a pesquisa sobre quadrinhos ela tem que fugir também de modelos que são consagrados, não ficar apenas em super-heróis, né? Mas se eu quero lidar com quadrinhos do ponto de vista histórico, tenho que considerar toda a dinâmica cultural, todas as leituras possíveis, as apropriações em torno desse objeto, que culminam na construção de um romance baseado na Idade Média, mas que usa de uma estrutura muito do universo da cultura de massas, né? Aí a gente tem uma representação aqui do personagem, né, mais detetivesco, né? Até para a gente ver, olha, o personagem ele dialoga com diferentes matrizes. O personagem ele não é único. Quando eu falo de Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Capitão Marvel, né, o Shazam, o Capitão Marvel também, ou o Capitão América, eu estou lidando com personagens que são plurais. Ou se eu estou falando de mangá, eu tenho que levar em consideração todas as diferentes posições desse objeto, né, ao longo do tempo. É difícil pensar isso, né? É um pouco, né? Mas tem referenciais metodológicos que a gente pode aplicar. Aqui eu estou levando em consideração aspectos de tratamento do ponto de vista de uma leitura mais calcada na ideia de apropriação, reciclação, né, desses repertórios ao longo do tempo. Dentro de uma história até muito mais culturalista, sem perder também aspectos de ordem político-ideológico, conjugando também história social da arte, e uma história de uma perspectiva mais global, né? De uma história mais conectada com questões, né, mais amplas. A gente vê aqui no personagem, olha, o personagem criado ao longo do tempo, né? Tem uma alusão a figuras desde o Zorro, né? Que serviu de base para todo aquele repertório em torno do homem de uma determinada classe alta que tem um viés mais altruísta dentro de certas concepções, né? Então tem essas referências aqui que são possíveis, né? Para entendimento, olha, dentro do contexto também de construção de personagens pulp, personagens mais sombrios, mais soturnos, dentro das narrativas, né, que figuravam na época, em torno dos impressos. É um momento, inclusive, de circulação de impressos. A gente está pensando aqui no momento de disseminação da imprensa, tal como inserida dentro da cultura de massa. Então, aqui, contextualizando, quando a gente pensa o nome da Rosa, menos do ponto de vista ilustrativo, mas conectado com questões dos quadrinhos, da cultura de massa, onde o quadrinho se insere, né? Para perceber como o filme acaba estabelecendo diálogo. Isso é uma leitura mais contextualizada. Vocês podem conhecer também obras como Asterix, né? E o Asterix e o personagem, o outro protagonista, Obelix, fazem parte de um contexto, né, narrativo em que as tramas se passam no universo da Idade Antiga para, em determinados momentos, uma transição para a Idade Média. Tem alguns elementos também que às vezes aparecem na Idade Média. E ali é menos a questão de entendimento da representação em torno da Idade Antiga, mas perceber também como a obra ela
é pensada dentro do contexto, como ela é uma leitura criada num momento em que a França, né, porque o Asterix ele passa naquela tensão entre gauleses e romanos, né, e a Gália, né, dos gauleses, é a França que perdia uma hegemonia do ponto de vista cultural. O francês ele deixa de ser a língua principal, né, no contexto dos anos 1950 e 60, e aí temos uma hegemonia norte-americana que se configura durante o período da segunda metade do século XX, para aparecer, né, uma expressão como o Asterix, que é uma resposta francesa a tudo isso. Então, a Gália ela é invadida pelos romanos, que algumas leituras falam que ela é a expressão de um posicionamento anti-americano, do ponto de vista cultural. Então, os americanos são bobões, lá tem representação dos godos, que evocam, né, os alemães, tem um determinado momento lá que o Asterix na Britânia, no momento da bitomania, tem uma alusão aos Beatles, né, que aparece como, na obra como os bardos, tem desde a questão do sistema de habitação, ou então também a questão dos ônibus, né, ou carruagens, na verdade, carroças de 2 andares, para termos também o Asterix na Espanha, em que tem touradas, e tem inclusive a figura do Dom Quixote. Essa análise até aparece num livro, né, como utilizar as histórias em quadrinhos em sala de aula, que tem um capítulo lá de historiador, né, um professor de história, Túlio Vilela, e aí tem esse apontamento sobre o Asterix, né, que, do ponto de vista contextual, é importante a gente ter em mente, né, essa dimensão, né, em torno desses usos dos quadrinhos, né, de uma perspectiva menos ilustrativa e mais focada no contexto de produção da obra, né? Aí a gente vai chegar num ponto que é de leitura documental, né? Vou situar aqui para vocês uma imagem, para a gente ter um pouquinho... uma imagem que eu sempre gosto de mostrar em apresentações, que é um exercício de leitura. Eu achei interessante a gente fazer um exercício de leitura que considere aspectos do próprio contexto em torno dos quadrinhos, né? Esse aspecto em torno dos quadrinhos é importante. E uma dimensão que nos quadrinhos forma e conteúdo estão muito associados. Não tem como a gente falar, né, dos quadrinhos sem pensar em forma e conteúdo. Eu vou mostrar aqui para vocês, talvez, um quadrinho que todos vocês aqui conheçam e tenham tido contato em algum momento. É um exercício de leitura, né? Então, vocês devem conhecer esse quadrinho aqui, né? Aqui é a capa da edição número 3 do Watchmen, né? Que é uma produção dos anos 1980. Ela foi produzida em 86 e 87 pela editora DC Comics. Foi escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo Dave Gibbons, né? Que ambos britânicos. Escrevendo para o mercado norte-americano, dentro de certas condições no momento, né, que a indústria norte-americana acabou pensando em utilizar das narrativas construídas por ingleses. E houve uma ideia de uma invasão britânica nos quadrinhos norte-americanos. Aqui a gente tem a capa do número 3 do Watchmen, né? E aí tem uma questão de análise de contexto. Ela foi produzida no momento da Guerra Fria. E é perceptível pelos elementos que fazem parte, né, da capa. Aqui a gente tem uma imagem, né, que ela é do símbolo da radioatividade, é um símbolo facilmente reconhecível por nós, né? Se tivesse aqui um símbolo esse símbolo aqui da radioatividade, eu saberia, né, que eu estava possivelmente sendo ameaçado de morte, de um risco de morte, né? Mas ainda tem outros elementos aqui também que fazem parte do contexto da Guerra Fria. A gente está fazendo aqui do símbolo da radioatividade porque ele evoca a questão dos armamentos atômicos, das bombas nucleares, que poderiam fazer com que a humanidade culminasse para um cenário de extinção, pelo menos no imaginário da época, né? Então a gente tem aqui ainda um relógio, que faz parte da imagem, né? No capítulo 3, que esse relógio aqui, a cada momento que a narrativa se aproximava
do número 12, porque são 12 edições, o relógio ele chegava mais próximo de meia-noite. A meia-noite é a representação do fim, do juízo final. O momento em que os homens vão ser julgados e podem ou não, né, encontrar, né, o Armagedon. Né? É um momento, é uma representação que está aqui, do ponto de vista das origens, que é bem controverso, liga com o imaginário judaico-cristão, do fim do mundo. E em Watchmen é muito perceptível isso também. Né? Tem representações lá do personagem do Dr. Manhattan andando sobre águas, ou então daquela representação da ciência, né? Como um elemento quase divino. Aí eu não vou contar porque é estragar a obra, né? Caso alguém não tenha lido, o que mais leia. E aqui a gente percebe que tem ainda uma inscrição, que é o Fallout Shelter, que a tradução seria abrigo nuclear, abrigo atômico. Na edição que foi publicada nos anos 2000 pela Via Lettera, traduziram. O JP lá traduziu na capa, né? E aí perde-se com isso talvez a intenção do autor, que é bem complicado falar a intenção do autor, mas pelo menos o autor ele pensa num esquema narrativo junto com nós aqui, né? Que faz com que tenhamos que considerar uma certa intencionalidade, um certo horizonte de expectativa, delineado por um autor que quer que nós compreendamos a capa. E vocês estão vendo aqui uma caveira? Tem uma caveira aqui, não tem? Né? Quem viu a caveira, né? Acho que vocês devem ter visto aí. Né? Ou seja, para quem não viu, e agora vai ver, a caveira ela é essa fumaça de perfil, é uma caveira de perfil. Dá para ver a mandíbula, a boca aberta, né? De lado, assim, né? E aí tem, inclusive, onde fica as narinas, né? Tem o septo nasal, tem onde fica o globo ocular. Aqui a gente tem uma caveira, né? Em formato de fumaça, justamente para se articular dentro da capa com essas ideias em torno de representações da morte, do símbolo da radioatividade, do símbolo do, né, relógio do juízo final, que é uma representação, inclusive, de um boletim dos cientistas atômicos. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente traduz, a gente perde uma questão que foi colocada pelo autor. Porque aqui, o capítulo 3, o capítulo 3 aqui, junto com o relógio, é onde está essa inscrição, ela tampa o F e tampa o S. E aí, a fumaça em formato de caveira, ela tampa o Alt e tampa o Ter. E sobra aqui ao réu. Estão conseguindo visualizar isso? Né? Aí, a interpretação possível seria: o autor ele coloca um quadrinho que tem uma perspectiva mais pessimista, né? Pessimista com relação à Guerra Fria dos anos 1980. Foi um momento até que o autor ele criou o V de vingança, o V for Vendetta, né? O V for Vendetta, que é um quadrinho também distópico, né? Que é uma ficção científica, né? Que tem é uma ficção científica porque pensa, na verdade, é uma ficção especulativa. Problematiza o futuro, uma base da técnica, né? Que tem a questão da supressão das liberdades individuais, né? Por um Estado totalitário. Mas voltando aqui, então a interpretação para o autor, presumível é que, mesmo que tivéssemos abrigos atômicos, se acontecesse uma guerra termonuclear generalizada, não escaparíamos de um cenário que é todo infernal. Né? E aqui eu não coloquei, inclusive não coloquei referência nenhuma da capa, né? De onde é que sai. Ela sai do quadrinho chamado Watchmen, né? Que já teve transposição para filme, que é um quadrinho celebrado, o primeiro quadrinho a ganhar um prêmio, né, literário, de ficção científica, numa categoria de novas formas, é de um autor, né, que tem um ideário anarquista, acaba utilizando elementos, né, da teoria do caos para construir a obra, mas aqui não coloquei texto nenhum. Mas é possível perceber, por meio dessa leitura documental, né, desse aqui, como ele se permite a ser uma evidência possível do entendimento de um período histórico.
né, a respeito do momento da Guerra Fria. Então, aqui eu vou finalizar essa parte do vídeo, né, e a gente vai passar para uma outra questão que é importante do ponto de vista da teoria e da metodologia em torno das histórias em quadrinhos, dentro de uma perspectiva histórica. Então, obrigado aí e fique no próximo vídeo. Estou até pegando um pouco mais o trejeito, assim, né? Então, vamos lá, terceiro. Então, obrigado aí.